O conceito fundamental que a gente tem que ter em mente para alta disponibilidade, especialmente em AWS, quando a gente trata de projetos mais sensíveis, mais críticos e que tem que ser totalmente disponíveis, a gente tem que projetar sempre para falhas. Então, tudo sempre falha, tudo. O Werner Vogels, que é o CTO da Amazon, ele sempre diz isso. Então, a gente sempre deve planejar para falha. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma foto realmente de um data center da AWS que estava em construção, que pegou fogo. Então, realmente tudo pode falhar. Então, assim, sempre a gente tem que planejar para o pior. Pensando nisso, tem um projeto da Netflix muito interessante chamado Simian Army Projects, que você pode instalar individualmente cada um deles, o Chaos Monkey, Chaos Gorilla, Chaos Kong, Janitor e por aí vai, tá? Eu já instalei o Chaos Monkey e o Security Monkey, que é o último, onde ele faz diversos tipos de simulação, desde destruir as instâncias, simular a queda de uma zona de disponibilidade, simular a queda de uma região. O Security Monkey, ele vê qual é o grau de segurança que a gente tem, se tem servidores expostos, EC2, se tem servidores expostos, RDS, se tem load balance aberto não usando HTTPS, por aí vai. Tá aí o link dele, né, um projeto aberto, é um projeto da Netflix, inclusive a Netflix tem muitos produtos abertos que servem para diversas coisas, tá? Então recomendo dar uma olhada no GitHub da Netflix. Então, lógico, é uma coisa audaz, né, corajosa a gente instalar esses softwares para testar, mas é importante a gente ter isso para quê? Para realmente ser um QA, ser uma parte de qualidade da nossa infraestrutura, e principalmente a gente está validando latência, principalmente se a gente trabalha com infra as a code, ver questão de segurança, então é uma coisa muito interessante essa questão do Simian Army. Então, um exemplo de uma arquitetura de alta disponibilidade. A gente tem o usuário faz uma solicitação, por exemplo, para o site guilhermeteles.com.br, e aí a gente tem aí que a gente tem a região de norte da Virgínia e US East One, e a gente tem aí duas camadas, né, de subnets, a subnet pública e a subnet privada. Então, na subnet pública a gente tem um conjunto de servidores web, e na subnet privada a gente tem aí master e slave para banco de dados. Então, assim, acaba que dentro da subnet, né, a gente já tem alta disponibilidade, e aí para a região a gente acaba tendo também uma outra disponibilidade, tendo uma redundância aí de repente no outro site, né, numa outra região, no SA East One, que é para São Paulo. Então é como se a gente estivesse replicando a mesma estrutura. E para melhorar, a gente ainda teria que colocar aí um auto-scaling group, ou seja, a gente está diminuindo ou aumentando o número de instâncias, tá? Vocês só perdoem que aqui está US East One, mas é SA East One, como se fosse dentro aqui de São Paulo mesmo, tudo bem? E um exemplo aqui de questão para quem estiver em busca de certificação, né, você tem aí, por exemplo, você tem um site que requer no mínimo 6 instâncias, é uma questão clássica, tá, gente? E deve estar altamente disponível. Você também deve poder tolerar a falha de uma zona de disponibilidade, de uma AZ. Então, qual que seria a arquitetura ideal para esse ambiente, além de ser a mais econômica? Então, você teria que manter aí pelo menos 6 instâncias. Então, para manter 6 instâncias com a queda de uma zona de disponibilidade, acaba sendo esta aqui, né? 3 zonas disponíveis com 3 instâncias em cada AZ. Porque caindo uma AZ, você sempre vai estar mantendo as 6 instâncias que a questão quer. Tudo bem? Então, as dicas de arquitetura de HA: sempre projetar para falhas, usar várias zonas de disponibilidade em várias regiões sempre que puder, conhecer a diferença entre o multi-AZ e as réplicas de leitura do RDS, e saber a diferença entre expandir e ampliar. Expandir quer dizer a gente está aumentando o tamanho da instância, e ampliar é ampliar lateralmente, aumentar a quantidade de instâncias. Ler sempre a pergunta com atenção e sempre considerar a opção de custo, tá? E saber a diferença, claro, das classes de armazenamento do S3. Lembrando que a grande maioria dos produtos da AWS armazena informações no S3, embora às vezes não estejam visíveis.